Boa noite a todos, boa noite. Esperando aqui o pessoal começar a entrar. Boa noite, Maria, boa noite, Thales, Nathalie. Oi, Maísa, nossa convidada de hoje, já vou chamar ela. Jurema, Tiago, Juscelia, boa noite aí a todos. Vamos chegando aqui, começando mais uma live de sexta-feira. Hoje eu vou receber uma pessoa muito especial. Eu vou receber aqui como convidada a bióloga de formação e educadora ambiental Maísa Santoro. Ela é minha colega também como embaixadora da Colômbia. Oi Felipe, oi Hernani, João, boa noite a todo mundo. Ela é também minha colega embaixadora da Colômbia, também é embaixadora da WWF Brasil, da GoPro, da marca de câmeras que eu também uso. E ela é uma pessoa que teve uma atuação como bióloga na academia, na ciência, e depois mudou a carreira e foi para a área de educação ambiental. Então já eu vou receber a Maísa, mas antes de recebê-la, a Guta, boa noite para a Guta, Tamis. Hoje a gente vai falar de meio ambiente pós-pandemia. E olha só, com a ajuda da minha amiga Tamis, eu consegui fixar um comentário! É uma primeira vez que eu consegui fixar um comentário. Quer dizer, a segunda, a outra foi na live gringa, mas em inglês é mais chique. Pessoal, eu confesso que hoje eu estou com um pouco de dificuldade de ter ânimo, mediante todos os acontecimentos que estão no nosso país. Mas se a gente desanimar, acabou. Então nós precisamos ser animados. A Columbia, que é a marca que é uma das marcas que me apoia, ela tem um slogan que fala Tougher Together, que a gente é mais resistente junto. Então vamos continuar Tougher Together nessa corrente, nessas lives, tentar vibrar alto, porque o entorno está muito pesado. Eu vou começar, antes de convidar a Maísa, contar uma coisa interessante para vocês. Estava fazendo uma pesquisa e me deparei com 3 informações, são as seguintes. A pandemia evidencia uma relação disfuncional com a natureza. É cientificamente comprovado que o desmatamento e a perda de vida selvagem aumenta a propagação de doenças contagiosas e novos vírus. Metade do produto interno bruto mundial depende da natureza. E para cada $1 gasto em restauração da natureza, são gerados no mínimo $9 em benefícios diversos. Antes de eu convidar a Maísa, eu pergunto para vocês, de onde vocês acham que eu tirei essas informações? WWF? Greenpeace? PETA? Não. As informações que eu falei agora são do Fórum Mundial de Davos. Ou seja, preservar a floresta é um bom negócio, até se você for um engravatado de Wall Street que não gosta de floresta. Tá na hora da gente saber disso. Então agora eu vou convidar a Maísa, que divide comigo essa paixão pela floresta, pela natureza. Vamos lá, Maísa. Apertei o botão, já está aqui aguardando Maísa Santoro, ela já está aqui presente. Estamos esperando agora a magia da internet nos conectar. Oi, Maísa! Oi, boa noite, Lawrence. Boa noite a todo mundo. Tudo bem? Tudo Muito jóia. feliz com esse convite. Acho que o seu volume... não, é o meu volume que está baixo. Achei que estava baixo aqui. Querida, que bom ver o seu sorriso, o seu ânimo, né? Porque tá pesado o clima, né? Tá. Não tá fácil, né? Esse período de pandemia, tanto para questões sociais, né? Falando em nós, seres humanos, civis, quanto para o meio ambiente também, né, Lawrence? A gente até estava conversando sobre isso. Mas é importante a gente se manter com esperança, né? Mesmo assim. Você, assim como eu, queria que você se apresentasse para o pessoal aqui, meus seguidores que não te conhecem, mas você, além de toda essa carreira ambientalista, ter saído da biologia de laboratório e pesquisa para o trabalho de biólogo de campo, de educação ambiental, você, assim como eu, pratica meditação e yoga. E, aliás, você é vegana, eu ainda não cheguei nesse estágio, algum dia eu quero chegar. Por favor, se apresenta e me conta um pouco como que a yoga e a meditação te ajudam a se blindar desse astral pesado. Bom, eu sou bióloga de formação. Eu terminei o curso de bacharelado de Ciências Biológicas na parte acadêmica, então como pesquisadora científica,
E aí, conforme os anos foram passando, eu mudei muitas questões profissionais e a minha visão de mundo também. Então, eu acabei transitando entre a pesquisa científica que eu fazia em laboratório, para ir mais para campo, para viajar mais, conhecer mais a natureza, me sentir mais parte dela, para conseguir atuar também por ela, né? Como um agente transformador, que todos somos. E aí eu comecei a trabalhar como educadora ambiental. E nesse processo veio também a questão da meditação, veio também a questão do yoga, que eu tenho certeza absoluta que contribuíram muito para essa minha clareza do que eu realmente precisava fazer, aonde eu me sentia mais pertencente, né? Em qual área, em qual campo. Então, foi um processo que com certeza aconteceu por muitas andanças por aí, muitas trilhas, muitos mergulhos e Estudos também, né? muitos A teoria estudos também. e muita introspecção também. Né? Então, hoje eu me considero ambientalista, então eu sou uma pessoa que estuda sobre o meio ambiente, que atua sobre o meio ambiente e educadora ambiental. Então, eu falo com crianças de todas as idades, né, de 5 a 15 anos, para realmente buscar essa conscientização, buscar a reflexão do o que somos, né? Somos parte da natureza, somos feito dela. É muito legal, mas eu me identifico com você, porque nos meus documentários, eu trabalho demais essa questão da educação ambiental. Agora, o Rufus está até perguntando como que a sociedade civil pode ser mais incisiva. Rufus, a gente vai abordar isso daqui a pouquinho, o papel do indivíduo nessa situação. Mas nós, como querendo passar uma mensagem de educação ambiental, de preservação, a gente é obrigado a ser otimista, né? E nós estamos vivendo um cenário bem difícil, onde as pessoas estão dentro do possível, quem pode, confinada, quem não pode, se arriscando. É um momento tenso, né? E muitas notícias dizendo que a natureza está melhor, que a natureza está mais segura. A gente estava conversando um pouco sobre isso. O que você acha disso? Mas você acha que o nosso momento de reclusão é benéfico para a natureza? É um assunto que, na verdade, ele é bem complexo, porque você tem que fazer várias análises, não é tão simples. Então, por um lado, com a diminuição do transporte, por exemplo, você já vê uma diminuição de emissão de CO2 na atmosfera. Né? Você já consegue ver isso acontecendo em plena pandemia. Muitas pessoas têm vindo me perguntar qual é o benefício que a natureza está tendo, né, nesse momento, se os animais, a taxa populacional dos animais está aumentando, está diminuindo. É muito difícil a gente conseguir quantificar agora e mensurar agora. Principalmente porque mudanças no meio ambiente, eles acontecem a longo prazo e desde que a gente consiga mudar hábitos, mudar o sistema de forma prolongada também. Então, 3 meses não causam um efeito duradouro, né, benéfico ou não benéfico na natureza. Então, começa por aí. Sim, tem a questão do nosso deslocamento ter diminuído, do nosso consumo ter diminuído. Então, isso, claro, que diminui a pressão sobre os recursos naturais. Né? Tudo aquilo que a gente consome envolve os serviços ecossistêmicos, que é a água, o solo. Então, você já vê que isso tem uma diminuição nessa pressão. Isso pode ser benéfico, sim, mas também tem a questão de fiscalização que está diminuída, né? Principalmente em áreas de conservação. As pessoas estão mais reclusas. Então, quem protege a mata, Não os quem protege... desmatadores, né? Não os criminosos, né? Sim. E aí a gente consegue até ver, né, Lawrence, que em abril aumentou muito a taxa de desmatamento na Amazônia. Você fala, mas como? Se a gente está em pandemia. Pois Então, é. também tem essa questão da ciência acabar se prejudicando e da questão de fiscalização de grandes áreas de conservação, porque a gente tem que ficar recluso. E isso a natureza acaba sofrendo também ações que são criminosas, né, nesse período. E isso está acontecendo, infelizmente. Então, mas que eu queria dividir um dado meio chato com você. Eu estava fazendo uma pesquisa, eu vi uma matéria da BBC que fala que todos esses benefícios que você mencionou, com a diminuição do transporte, a diminuição do consumo, que isso diminui a nossa emissão de poluentes, mas esse artigo, é um artigo de um pesquisador, ele diz assim, se na segunda-feira acabar a pandemia, na terça volta essa emissão. Porque Volta. essa redução, ela não é fruto de uma mudança estrutural de pensamento, ela é momentânea por um lockdown, por uma questão de saúde.
E aí, junto com essa paralisação, com essa falta de fiscalização das unidades de conservação que você falou, um estudo da United Nations Conference Trade Development, né, a Conferência de Desenvolvimento do Comércio da ONU, notou um grande desperdício de comida. Nós estamos com pessoas com fome, mas às vezes os barcos de pesca chegam com os produtos, os agricultores colhem, mas você não tem a cadeia que faça que esse alimento chegue nas casas. Então você tem um aumento do lixo orgânico. Depois estão dizendo, né, científico, que o vírus vive no plástico. Então estão recomendando não reaproveitar o plástico, um aumento do lixo do plástico. E aí toda essa questão que você falou da diminuição da fiscalização. No momento em que parece que esses benefícios naturais são apenas temporários, talvez a grande mudança que o vírus nos proporcione seja que nesse período de reclusão fazer uma mudança interna, né, que a gente estava conversando antes. O que você acha disso? E o papel, você como educador ambiental, o papel de cada um para esse todo? Exatamente. Você pontuou muito bem e trouxe essa questão que é super séria e muito importante de ser dita, né? Que é a questão dos resíduos, como eles estão sendo lidados hoje em dia, a questão do aumento de resíduo orgânico. A gente não estava preparado para essa mudança no sistema, né? Nunca ninguém esperou por isso, né? Então, a gente não tem agora uma estratégia eficaz de coleta de lixo, de coleta seletiva. Então, por mais que eu faça a separação aqui nesse período, o caminhão de lixo reciclável não está passando aqui. Por quê? Porque mudou tudo, porque está diminuindo o funcionário. Então, isso é muito delicado. E a gente precisa entender que o meio ambiente tem tudo a ver com a gente. Então, ele tem que ser uma prioridade e eu estou vendo que ele não está sendo em diversos sistemas que estão sendo paralisados nesse momento, né? Porque a coleta de resíduo é que nem um trabalho comentaram essencial. aqui agora, né, que aumenta o consumo de plástico com delivery também, né? Sim, sim, também tem isso. E aí, então, é uma questão que a gente tem que entender o nosso papel, né? Como um agente causador das questões ambientais, dos problemas, como um agente que impacta tanto de forma negativa quanto também de forma positiva. Se você plantar uma árvore, você está impactando o meio ambiente, mas aí de forma positiva. Então, nós temos um papel muito grande como agente causador, como um agente que pode sofrer com essas consequências, qualidade do ar, a nossa água, se ela está contaminada ou não, se a gente está proporcionando maior contaminação, né, em decorrência de vírus que vieram da fauna, né, de animais selvagens, e também como um agente transformador. Se eu reflito, se eu entendo que eu faço parte disso, tanto causando quanto sofrendo com isso, eu também posso ser um agente transformador, eu também posso comunicar isso, passar adiante, isso você faz muito bem, né, Loris? Mas eu Como queria até compartilhar documentarista. uma coisa com você e com as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Nós conversamos às 2 da tarde para preparar alguns assuntos que a gente ia fazer da live. Hoje eu estava com um dia tranquilo e à tarde eu comecei a assistir uma série na Netflix. É uma série colombiana chamada Fronteira Verde. É uma série de ficção, tem a história de um segredo da vida eterna na Amazônia. Eu não vou dar muito spoiler, mas a série conta de um oficial nazista que achou um negócio para ficar vivo mais tempo e ele está desde a época dos nazistas tentando achar o segredo da floresta e destruir esse conhecimento indígena. É uma série colombiana de ficção, talvez mediana, tal. Só que eu praticamente chorei, fiquei muito emocionado assistindo, porque retrata esse momento que a gente está vivendo, onde o homem branco forasteiro está tendo uma visão completamente equivocada da floresta, né? Achando que a riqueza da floresta é no minério, é no nióbio, onde, na verdade, ela tem uma riqueza muito maior, não é verdade? Sim, e principalmente, a gente acho que agora está começando a despertar para a questão de que a natureza ela é finita, né? Eu acho que muitos anos atrás isso não era tão claro, principalmente para a questão da economia. A natureza ela é finita, então você precisa trabalhar com os recursos naturais de forma sustentável, ou seja, buscar aquilo que você precisa, água, solo, enfim, mas garantir que as próximas gerações também tenham acesso a esses recursos, né, que isso não se esgote.
E isso, a longo prazo, é o que vai garantir a nossa sobrevivência, né? Basicamente, Então, a definição de sustentabilidade seria usar os recursos naturais num ritmo que eles possam se renovar no mesmo nível, certo? é isso, exatamente. E aí garantir que todas as gerações possam usufruir, que as próximas gerações, filhos, netos, possam ir para Galápagos ver aquelas belezas naturais, possam mergulhar, ver as tartarugas marinhas, possam plantar e ter o alimento, né, que vai garantir sua sobrevivência, a sobrevivência da sua família. Então, a gente tem que pensar em usar os recursos de forma sustentável, isso a longo prazo. E E aí o que ter as acontecia. reservas onde eles não sejam usados para nada, como você deu o exemplo de Galápagos, a maior reserva marinha do planeta. Nós vamos falar de Galápagos também, está aqui na nossa lista. Mas eu quero te perguntar de novo, porque como que você decidiu, o que exatamente você fazia na biologia laboratorial e como foi essa tua decisão de mudar de vida? Porque você falou por alto, eu queria um pouquinho mais detalhado esse processo. Não, muito bom. Na faculdade, eu fiz iniciação científica com a parte de fisiologia. Então, o que a gente fazia no laboratório? Eu fiz parte de um laboratório de toxicologia da USP. E aí a gente pesquisava Prozac, que é um medicamento de depressão pós-parto. A gente testava em animais para ver, em ratos, para ver se a prole acabava também adquirindo esse medicamento. Então, a gente dava para mães grávidas para observar que esse medicamento ele passava através do leite enquanto ela amamentava os seus filhotes, para observar se isso tinha algum efeito significativo nos filhotes. Enfim, todo o Um trabalho trabalho tem a duro, sua ainda mais para alguém que ama importância. os animais, é vegano, fazer experiência em laboratório, mesmo sendo É, ratos criados para esse fim, deve ter exato. sido destroçador para você, né? Eu sou muito profissional, Lawrence. Então, quando eu estava lá no laboratório, eu fazia o que tinha que ser feito. E eu eutanasiei muitos ratos. E eu eutanasiei na câmara de gás. E aí eu observava o momento que eles eram eutanasiados, né? Eu ficava observando, eu fazia aquilo. E aí eu comecei a me sentir muito mal, por me sentir mal de estar fazendo aquilo. E eu pensava, poxa, mas é o meu papel como pesquisadora, faz parte, é por um bem maior, né? O que eu tinha na minha cabeça na época. Mas eu sempre chegava em casa muito chateada e às vezes eu chorava e falava, poxa, mas eu posso chorar, é meu trabalho, sabe? E aí eu comecei a refletir bastante sobre isso. E muito embora eu entenda a importância, na verdade os remédios, eles são muito importantes para a nossa sobrevivência, né? Todo mundo A aí que já vacina passou um do perrengue. Covid vai ser testada Pô, em sim, animais em um determinado momento. sim, sim, é um fato. Claro que a gente tem que buscar por alternativas, a gente tem que buscar por programas inteligentes que substituam o teste em animais. E a gente consegue isso, né? Agora a gente está muito avançado na Aliás, pesquisa. pasmem, eu li uma pesquisa que estão fazendo no Canadá, que se eu falar aqui vão me chamar de maluco, mas estão tirando um derivado da marihuana, da cannabis sativa, e tendo resultados incríveis em laboratório para doença degenerativa do pulmão. Não vão me entender errado, isso aí todo mundo fumando, não é isso. É em laboratório tirando uma propriedade de uma determinada espécie, mas que está funcionando muito bem para a regeneração pulmonar. Quer dizer, a natureza contém muitas curas que a gente ainda desconhece. E o Rufus aqui pergunta, mas eu queria que você respondesse, como a gente ensina os grandes lucradores que exploram esses recursos a serem moderados? Eles precisam entender que o lucro deles ele vai vir a longo prazo, que se eles esgotarem os recursos, acaba a monetização, acaba a renda, acaba. Eles vão ter que mudar de negócio. Isso é o mais importante. Você vê pescadores que não tem mais o que pescar, acabou as espécies de peixe que eles pescavam, acabou o camarão, então eles estão tendo que se renovar e fazer outra coisa. Se você Para trabalhar de virar forma caseiro, eletricista, sustentável, pintor, né? Perde a cultura. Poxa, você. eu cresci nesse litoral, tenho muito contato, e a cultura caiçara tem um ou outro resistente, né? Mas ela está se desfazendo justamente pela falta dos recursos naturais, né? Exatamente. E quanto maior é o seu lucro em curto prazo, mais você fica dependente dos recursos e mais rapidamente você provavelmente vai ter que trocar de negócio. É um fato, né? Então Então, você tem que pensar longe. exatamente. E eu vou dar um exemplo. Eu me comprometi a não falar de política. Eu e a Maísa, a gente até conversou antes. Então, eu não vou falar de política, até porque no Brasil, tanto a esquerda quanto a direita trataram muito mal o meio ambiente. Eu acho que a questão agora é de ser
para frente e não para trás. Todos esses estudos estão mostrando que a floresta em pé vale mais do que a floresta derrubada. Ontem a gente teve um exemplo que nós criamos uma intriga com a Noruega por causa do Fundo Amazônia. Esse fundo ele era gerido não só por ONGs, como por prefeituras locais, pagava fiscalização ambiental, pagava projetos sustentáveis de comunidades ribeirinhas. Como derivado de uma pirraça, de uma briguinha por conta desse fundo, a Noruega retirou um investimento bilionário da Vale do Rio Doce e da Eletrobras. Então, o que ficou mais caro, né? Então, existem muitos recursos, né? Você é uma entusiasta, assim como eu, do ecoturismo. Depois tem a farmácia natural. Depois tem explorar os recursos, mas de forma sustentável. Como você bem falou, dá tempo para eles se reproduzirem, né? Só que a gente está fazendo tudo errado. E, por outro lado, né, você vem da ciência, e nós estamos num momento assim, maravilhoso das mulheres na ciência, né? Só para falar alguns dados, a gente tem a Raquel Peixoto fazendo trabalho com branqueamento de corais, você tem a Fernanda Gabriela Adams, Rezende. Prêmio. Quem mais? Gabriela Rezende, com os mico-leão preto, que é a espécie símbolo de São Paulo. Super ameaçada, a Patrícia Médici, também ganhou o prêmio mundial com as antas. Neiva Guedes. Neiva Guedes. Quer dizer, as mulheres fazendo ciência e dando aula de preservação e os homens no poder só fazendo bobagem, hein? Mas que situação, hein? Desculpa aí pela minha participação nisso. A energia feminina, ela traz muito isso consigo, né? A conservação, ela está intimamente ligada a esse cuidado que as mulheres naturalmente têm, né? E como a gente é ensinado também, tudo é muito em detrimento do sistema, né, no qual a gente está inserido. Os homens, eles desmatam, as mulheres conservam, mas na verdade não deveria ser assim, né? Deveria mas a ser própria expressão é mãe natureza, né? Não é o pai naturezo. E poderia ser, né? Se fosse num contexto em que todos realmente têm esse mesmo sentimento, né, de proteção. Agora, como é que as ações individuais... Porque eu entendo que eu com os filmes, você com o trabalho corpo a corpo, da educação ambiental, a gente está plantando sementinhas, né? Que são sementinhas de consciência individual. A partir da consciência individual, a gente vai criando assim, uma cadeia mais benéfica. Eu queria que você desse algumas dicas em cima da pergunta que fizeram aqui, de como a gente pode, prometi que a gente ia responder a pergunta dele, né? De como a gente pode agir individualmente para ter uma melhoria no todo. Tanto no nosso local, né, na nossa cidade e tal, mas como, por exemplo, como eu aqui em São Paulo posso implicar numa política de proteção do Pantanal ou da Amazônia, por exemplo? Não, a gente tem que entender que tudo aquilo que a gente consome está agindo pressão, né, fazendo uma pressão no meio ambiente. Então a gente tem que começar a olhar por aquilo que a gente consome. O que a gente mais consome de tudo é o alimento. Então começar a prestar atenção àquilo que a gente come. A gente já sabe que o sistema agropecuário, ele é super responsável por grandes desmatamentos, grandes liberações de gás de efeito estufa na atmosfera, não só o CO2, mas o gás metano também. Então a gente precisa entender que a nossa alimentação, ela é muito mais responsável pela degradação ambiental do que a gente pensa. Então, mas só um dado que você provavelmente como vegana já sabia, mas eu fiquei sabendo recentemente, ano passado, eu soube isso, que eu estava fazendo uma pesquisa aqui, um amigo vegano me contou disso. A quantidade de pum de gado no planeta Terra, gases emitidos por gado, é superior à quantidade de monóxido de carbono de todos os carros do planeta. Quando eu vi isso, eu fiquei besta. Não é só pela quantidade, mas o gás que ele libera é o gás metano. E o gás metano, ele é responsável por abrigar muito mais calor dentro da molécula do que o CO2. Então, desse modo, se a gente está falando em aquecimento global, em mudança de clima da temperatura terrestre, a gente tem que considerar as moléculas. E cada molécula tem uma capacidade diferente de absorver calor. O gás metano absorve muito mais do que o CO2. Por isso que quando a gente fala que o sistema agropecuário, ele emite mais, ele é mais responsável pelas mudanças climáticas do que o transporte, por exemplo, né? Pelo nosso carro, enfim. Por causa desse tipo de molécula, né? Do gás metano. Obrigado pela aula. Não sabia com tanto detalhe, mas tem uma outra coisa, né?
além dessas moléculas, você também tem o que é desmatado para fazer ração para porco e para gado, né? É isso mesmo, você está super ciente. Então, o que a gente faz nesse sistema? O que é feito? Você pega um bioma como o Pantanal, por exemplo, ou a Amazônia, como você destacou, ou a Mata Atlântica, ou o Cerrado, né, que já foi super degradado pela O questão Cerrado e Mata agropecuária. Atlântica é mais degradado porque tem a maior concentração populacional, né? Exatamente. Então, o que você precisa fazer? Você chega naquele bioma que é biodiverso, você desmata, descaracteriza aquele ambiente, e aí você coloca gado, você coloca bichos de criação. E coloca o pasto, que é o que ele vai se alimentar. Só que isso não é suficiente para a produção. Então, além de você ter desmatado uma área para colocar o gado para pasto, você precisa desmatar mais outra área para Para fazer fazer uma ração. monocultura de milho, de soja, por exemplo, para alimentar, servir como ração e alimentar esse gado. Então a gente fala que é um sistema que ele não ele não supre, né? O gasto calórico é muito grande. Você desmata duas áreas, descaracteriza o ambiente para colocar pasto para gado e para colocar milho e soja, que são E a monoculturas. Paola falou para você falar também, claro, óbvio, das queimadas, né? Sim, sim, sim. Então, além de tudo, para você fazer esse desmatamento é muito mais fácil se você também coloca uma queimada naquele ambiente, né? E aí a gente sabe que em ambientes secos, como algumas temporadas do Pantanal ou algumas temporadas do Cerrado, né, temporada de seca, a gente sabe que as chamas, elas perdem controle por causa do vento e acaba desmatando uma grande área, né, E queimando que não é a animais. queimada natural que faz parte do cerrado, com os raios que geram uma renovação do solo. Até porque é uma Exatamente. queimada repetida, seguida de uma E curto. monocultura que empobrece totalmente a diversidade de nutrientes do solo, que deveria ter um modelo aí de plantação de agrofloresta, né? Mas agora Exatamente. a pergunta era como a gente aqui em São Paulo interfere nisso? Eu sei a resposta, mas eu queria que você falasse nas Claro. suas palavras, né? A gente interfere quando a gente escolhe comer um pedaço de carne em vez de comer uma variedade de vegetais. A gente escolhe quando a gente vai comer um cação, um peixe, a gente não sabe de onde Cação veio. não, pelo amor de Deus! Exatamente. Para quem não sabe, cação é tubarão. E para quem não sabe, muitos tubarões são caçados de forma ilegal também, e a gente não sabe se ele estava no período de defesa, ou seja, um período que ele não pode ser retirado da natureza, porque ele ainda não se reproduziu. Isso Não, e até leva à porque tem também extinção de uma uma lista de espécie. espécies que estão com declínio populacional. Eu tenho alguns dados, essa questão de tubarão é meu, me dedico a ela, fui um dos pioneiros na briga pela conservação dos tubarões há quase 30 anos atrás. Tem espécies que são protegidas, porque, por exemplo, tubarão-martelo, em Santa Catarina, hoje teve um declínio populacional de 93%. E o outro dado triste é que o Brasil hoje é o maior consumidor mundial de carne de tubarão. E mesmo para quem não gosta de tubarão, não está nem aí para a natureza, não deve consumir por ser uma carne com potencial de metais pesados e muito ácido úrico, ureia. Então também não é uma carne saudável, né? Exatamente. Só que acaba tendo um preço acessível, as pessoas não têm conhecimento, e usa-se um termo que confunde a população, né? Confunde, né? Você não coloca tubarão ali, porque senão não vai vender. Você coloca Uhum. cação, então isso confunde as pessoas. A própria casquinha de siri tem pedaços de raia. Então, na verdade, aquilo que a gente come, é importante a gente saber, tem um impacto muito grande. A gente precisa saber a Pois é, o procedência. cani, que a gente come aquele enroladinho de caranguejo no restaurante japonês, fala, ah, caranguejo. Aquilo ali é uma espécie de salsicha do mar, eles giram, eles moem tudo quanto é baiquete, tudo que é resto de pesca, tripa de peixe, dá uma amassada naquilo ali, bota um saborzinho artificial e vende falando que é caranguejo, né? Inclusive, até a Maria que está comentando, a gente fez uma live semana passada ou retrasada que a gente falou desse bycatch. Então, na verdade, além de tudo, se a gente fomenta uma pesca industrial, e provavelmente você vai acabar fomentando isso se você compra de grandes marcas, você acaba propiciando uma pesca de arrasto, ou seja, coloca uma rede no oceano e sai pegando tudo que encontra pelo caminho, tanto as espécies de uso comercial, que são as desejadas, pela pesca, né, pelo produtor ali, né, pelo negócio,
quanto espécies que não tem nada a ver e elas vão morrer em vão. Então isso se chama bycatch, ou pesca incidental. Você pega tartaruga, pega golfinho, pega diversas Então, outras espécies. mas eu fiz 2 vezes documentários sobre isso, no ano 2000, com a USP, lá em São Sebastião, e há 2 anos atrás, para uma ONG, junto com um passarinho, que era um pescador comercial que hoje usa o barco dele para pesquisa, e eu mergulhei na rede de arrasto, segurando nela, tomei porrada. No... É uma cena horrorosa, horrorosa. É o equivalente daquela cena de 2 tratores com um correntão, destruindo, arrastando as árvores, só que no fundo do mar, porque além dos peixes, você destrói o habitat deles, que é o substrato, né? O solo marinho. Agora, de novo, né? Eu aqui em São Paulo, eu não quero virar vegano, por exemplo. O que eu posso fazer? Diminuir o consumo de carne, que mais? Você falou esse negócio das grandes marcas. Como que a gente pode fazer nos pequenos atos para começar a transformar? Exatamente. Você pode começar a diminuir esse consumo. Você pode buscar por pequenos produtores. Então, se você mora no litoral e tem mais acesso a isso, se você ainda consome peixe, sempre o ideal é reduzir, né? Não tem como fugir disso. Essa é a resposta. Mas você pode, em vez de você ir no supermercado e comprar de uma grande marca, você compra ali do seu vizinho que pesca todos os dias artesanalmente, que é menos impactante do que uma pesca de arrasto, né? E aí, quando a gente também fala do nosso papel individual, a gente também tem que falar dos nossos resíduos. Então, a gente falou do consumo de alimento, mas como que a gente vai descartar os nossos alimentos? Então, como você pontuou bem no começo, que você falou da questão dos resíduos orgânicos, tem a questão dos resíduos recicláveis, do plástico. Então, além da gente reduzir também esse consumo, mesmo em cidade, o tempo inteiro a gente está impactando o meio Hoje a gente ambiente. ainda tem o problema para piorar esse cenário, a gente ainda tem um problema de uma pandemia que pode, cada sacolinha plástica, cada coisa está carregando um vírus, né? E como bem falou alguém aqui sobre o consumo plástico também com delivery, né? Exatamente. Como a Paula falou aqui, né? Temos que mudar hábitos. Sim, temos que mudar hábitos. Os deliveries também agora têm que enfrentar um papel de muita importância, né? De olhar para os seus materiais e enxergar aquilo que eles estão entregando. Tudo bem que agora foi tudo de forma que a gente não estava esperando, mas você consegue trocar uma bandejinha de plástico por uma de alumínio. Você consegue trocar, que o alumínio ele é bom, por um lado, porque ele é melhor, a reciclagem dele, a taxa de reciclagem é maior. Então é melhor optar pelo alumínio do que pelo plástico. Também tem a questão do descarte, como que a gente vai fazer, né? Então, você faz a coleta seletiva na sua casa, você entende, você para pensar, isso é o descarte consciente ou o consumo consciente. Quando você para pensar antes de tomar uma atitude, né? E essa separação é Mas muito a gente, importante. muitas vezes, fiz longas expedições num barco. E um barco é um mini ecossistema. Aí você começa a ver como a gente é perdulário com água, com lixo, com plástico, sabe? A gente faz um sacão de plástico, se a gente comprimisse, cada um desse uma diminuidinha no seu lixo, né? Agora, eu vou falar só mais uma coisinha que, sem querer falar de política, mas é fundamental que também vote-se em candidatos com propostas sustentáveis, né? Porque a gente viu na Europa todo o surgimento dessa consciência ambiental. Eu tive recentemente editando um filme, passei 3 semanas na Inglaterra, você não vê plástico, todo mundo com sacola, os vegetais com papelão, não com plástico. Você tem toda uma consciência que surgiu também com os partidos verdes, né? Então é importante também uma atuação de quem são nossos representantes. Agora, Maísa e turma toda que está assistindo, estamos com mais de 40 pessoas aqui na sala com a gente tem a proposta, desde que eu comecei as lives, de tirar a gente do clima pesado. E eu trouxe uma menina que, assim como eu, é apaixonada pela natureza, é uma idealista, gosta de filmar, fotografar. A gente passou meia hora falando do problema e deixou uma soluçãozinha, que é os atos individuais de cada um. Agora, vamos falar da parte boa, que talvez seja o maior elemento de transformação, que é quando o nosso coração começa a bater com a natureza. Porque quando a gente tem essa paixão legítima, eu sempre falei que o que me motiva na minha carreira, o que me motiva a ficar 8 horas parado debaixo do sol, tomando picada de mosquito, é porque quando eu faço a cena daquela onça majestosa e ela chega na casa das pessoas, as pessoas se tocam
pela beleza da natureza. E não precisa ir para o Pantanal ver uma onça, pode ir para o Parque Vila Lobos correr, pode plantar uma flor, pode ver a maravilha da vida natural. Então, eu e a Maísa, a gente levantou 3 locais que ambos temos uma paixão aí em comum, e a gente queria fazer essa segunda parte da live falando desses lugares. Então, eu vou começar, que eu vi uma live sua que você falou super bem. Conta um pouco pra gente de Galápagos, que eu só fui 10 vezes, eu não conheço muito bem. Galápagos é uma super referência, né, Lawrence, de turismo sustentável. Então você chega no primeiro aeroporto ecológico do mundo, né? Então é energia de painel solar. Você vê que como é que fala? A própria estrutura do aeroporto ele tem bastante janela de vidro, então para ter bastante luz natural. Então você vê que é um sistema que é tudo pensado já. E a própria população local já entende bem a importância de preservar. Eles sabem que aquilo é o que traz dinheiro para eles. Então, eles sabem que eles precisam preservar porque é aquilo que mantém a vida deles. É a maior reserva marinha do mundo, né? É a maior reserva marinha do mundo. Você tem lá 40 ilhas em Galápagos, né? Para quem não sabe. É um conjunto de ilhas. Você tem até espécies arrepiado aqui de lembrar. endêmicas. Quando passar essa pandemia, eu tenho que voltar lá pela 11ª vez. Por favor, e filmar pra gente. E a gente sabe que lá tem espécies endêmicas que só tem lá, não tem mais nenhum lugar no mundo. Exatamente. Então, se você degrada aquele ambiente, some grande parte das espécies lá, né? Então, agora, é um lugar importante incrível. uma coisa também, que é o papel de vocês, educadores ambientais, porque Galápagos, no passado, teve muita briga. Inclusive, os galapaguenhos faziam contrabando de pepino do mar para a indústria japonesa. E eu queria contar uma história curiosa, eu até achei as fotos disso. Em 1998, eu estava numa expedição de filmagem, dividindo um barco de mergulho com um grupo de turistas brasileiros, conduzido pelo Aldo Tomás Júnior, que era instrutor de mergulho, amigo nosso. A bordo estava o professor doutor Sérgio Almeida Rodrigues da USP, mas como turista, passeando. E num determinado momento, nós encontramos um barco ilegal com espinhel dentro da ilha de Wolf. E o capitão do nosso barco parou a operação de mergulho. Foi uma cena de filme. Pegou uma espingarda e abriu fogo nos caras. Graças a Deus parece que não acertou ninguém, mas abriu fogo. E quando o barco correu, a gente foi puxar o espinhel e conseguimos soltar alguns tubarões vivos. Então tem hoje essa consciência que os caras pegam em arma para defender o patrimônio deles, né? Porque eles sabem que se eles protegerem, eles vão ter aquilo a longo prazo. Se acabar, o que eles vão fazer? Eles vão voltar para o Equador, para o continente? O que vai ser da vida deles? Aquilo é o ganha-pão deles. A gente tem que entender que proteger o meio ambiente gera renda, sim. Sustentabilidade não é só meio ambiente. Sustentabilidade é economia, social e meio ambiente. É um tripé. Se a gente tiver clareza disso, então a gente tem tudo. A gente ganha quando a gente entende isso, né? E eles entendem isso lá. Então é muito bacana. E como você falou, antigamente, eles pegavam as tartarugas gigantes, que, nossa, teve um decréscimo ali na população muito grande, de 100, 200 anos para cá. Eles pegavam e levavam nos barcos, né? Porque elas ficavam vivas por mais tempo. E aí eles acabaram dizimando muitas espécies por lá. Mas hoje eles já têm a consciência que não, que o turismo sustentável é o que vai ser. Maísa, eu te fazer uma perguntinha. O Felipe perguntou aqui se você acha que, né? Eu comecei a minha carreira em 92, é o ano que você nasceu, né? Então, o pessoal pergunta, o Felipe pergunta se você acha que as gerações mais jovens têm mais consciência ambiental. E você faz também educação ambiental com criança. O que você acha disso? Nossa, desculpa, acabei de ler aqui uma questão que a Paola colocou. Que fazer educação ambiental em casa também é muito importante, né? Então, só um adendo aqui. Que não é só também você estar lá fora, ou você ter uma aula específica, ou encontrar com um profissional específico. É você estar em casa, você tem filho, né? Acho que sabe bem disso. Você até me deu um exemplo hoje. Então, se você vai cozinhar, se você vai descartar o seu resíduo, é um momento que você tem de fazer educação ambiental, né? De você trazer essa questão e trazer as crianças que estão ali do seu lado para esse universo e fazê-las refletirem, terem senso crítico, né? Então, você deve ver muito isso na sua casa também, né? Pô, eu tenho uma história genial. Quando o Luca, meu menor, ele vai fazer 13 agora, o aniversário dele de 7 anos, nós fomos com 6 amiguinhos de 7 anos para a praia.
Foi eu, minha namorada na época, mais um casal de pais, e ficamos lá um fim de semana com a criançada. E numa noite a gente foi procurar caranguejo na praia, com a lanterna e tal, e os meninos viram uma lata, né, que brilhou a lanterna, né? E eu lembro de um dos menininhos de 7 anos falando: pô, tem gente tão idiota que não sabe que praia não é lixo, com aquela ingenuidade infantil. Na manhã seguinte, eu acordei um pouco mais tarde e eu vejo os 6 amiguinhos que estavam na minha casa e mais uns 5, 6 meninos, meninas da praia com sacos de lixo limpando toda a praia. E aí eu falei para outra mãe que estava na casa: pô, que legal que você incentivou eles a limparem a praia. E aí ela falou: não fui eu. Eles acordaram, pegaram um saco de lixo e foram e começaram. Então, você acha que, emendando a pergunta da Paola com a pergunta aqui do Felipe, você acha que as próximas gerações vêm com mais consciência ambiental? E conta um pouco Com da sua experiência certeza. com as crianças. Com certeza, você vê crianças hoje em dia que chegam numa conversa com você, numa troca que a gente fala, já entendendo, já tendo o básico do que é benéfico ou não para o meio ambiente. Então, tem criança que já chega já sabendo que faz a coleta seletiva, já fala: não, eu não descarto tudo no mesmo lixeira, que já entende. As crianças, elas estão mais abertas, se fala mais disso hoje do que há 5 anos atrás. Você imagina em 1992, que eu não era nem nascida, quando você ia para essas expedições, o que não Então, era vamos, agora antes, eu né? estou pegando uma foto sua para terminar Galápagos, que a gente ficou de falar de 3 lugares, a gente ainda está no primeiro, mas eu peguei uma foto sua aqui maravilhosa e eu tive esse privilégio também de estar nisso aqui, né? Que é um cardume dessas raias douradas. Me conta como foi o teu encontro, porque é uma experiência assim eletrizante, né? Essa foto é muito linda. Foi perto de um manguezal, então manguezais aí são berçários da vida. Manguezais são super importantes para um ecossistema marinho em equilíbrio saudável. Então a gente estava passando de barco, um barco bem reduzido. Para quem não sabe, Galápagos tem um número restrito de pessoas. Eram 5 pessoas num mini bote, na verdade não era barco, era um mini bote, perto do manguezal. Essa foto, muito embora pareça que eu estava dentro da água, eu não estava. Eu só coloquei a minha câmera pequenininha, minha GoPro, coloquei embaixo d'água. É uma área de preservação, onde eu peguei essas, são raias douradas. É uma área Uhum. de preservação ambiental, a gente não pode mergulhar. Então, super bacana. E aí foi um momento muito lindo, porque a água é transparente, cristalina. Eu conseguia ver todas elas, e E elas dando um normalmente bang. esse manguezal não é tão claro assim. Você pegou um dia bom. Eu peguei um dia bom, sim, com boa luminosidade. E sim, e água bem clara. E Muito esses bom. simpáticos habitantes de Galápagos aqui? Esses são lobos marinhos de Galápagos, mamíferos. Super importantes para o ecossistema também. Eles são pescadores, eles descem 200, 300 metros de profundidade. E lá em Galápagos a gente encontra eles nas praias aos montes e eles nos recebem Até na muito bom, cidade, muito né? Em São bem. Cristóvão, Porto Ayora, eles estão no banco da Na praça, rua, às vezes. na rua, assim, você sai do seu hotel, da sua pousada, você já encontra com eles tomando sol ali no asfalto, que é quentinho, eles gostam. Então, uma relação bem harmônica, eu senti. Pô, que legal. Agora vamos falar. Estamos falando de mar, ilha, Galápagos, né? Vamos falar um pouquinho da nossa Galápagos, que é Fernando de Noronha, um lugar que eu amo de paixão, mas tenho também muitas críticas a fazer. Qual que é a sua. Primeiro, qual a sua relação com Noronha, né? Que quando eu estava perguntando para você assim, você falou, eu perguntei qual é o seu lugar favorito do Brasil. Você nem piscou, você, Noronha. Noronha, por quê? Pela segurança de poder transitar e usufruir daquele meio ambiente. Em primeiro lugar, para mim, como mulher, poder viajar sozinha e me sentir segura é primordial. Senão, 70% das minhas viagens não aconteceriam. Eu viajo muito solo. E Noronha, para mim, é um lugar muito seguro, que eu vou para a praia sozinha, eu atravesso a ilha a pé e eu me sinto segura. Segundo, uma área de conservação ambiental. Tem muitos agentes do ICMBio ali atuando e para mim, como bióloga, como educadora ambiental, isso é muito positivo. Pessoas que estão ali na porta das praias, que estão instruindo os banhistas, que estão buscando aí trazer essa reflexão para as pessoas que acabam visitando. E isso é muito lindo. Também tem alguns aspectos negativos, mas vou jogar bola então para você. Fala aí, o que você achou? É a primeira vez que eu fui para Noronha, tinha 6 carros na ilha.
Nossa, 1987. Eu uau. tive 29 vezes em Fernando de Noronha. Quando você fala desses agentes do ICMBio, eu vejo a cara e o nome do Ban, do Pedro, do Pichoto. Estou falando dos Legal. de antigamente, tem os de hoje em dia também. Maguinho, cara, grande Maguinho, que foi vice-chefe do parque, segurou aí anos e anos Noronha do jeito que está. Esse pessoal que nasceu na ilha e tem essa vertente conservacionista muito forte. O que me incomoda, eu não quero falar muito do lado negativo, mas o que me incomoda é que se vende uma imagem de paraíso ecológico que não é verdadeira quando você vê o lixão, quando você vê o não tratamento de esgoto, quando você vê a população nativa com falta de água e as pousadas de luxo com Uhum. piscinas. Então tem aí um paradoxo, né, muito grande. E a fauna marinha diminuiu. Mas Noronha tem uma coisa que faz ser mágica a ilha, que são os golfinhos, né? Em 1503, Américo Vespúcio chegou lá e já viu os golfinhos. Em 1700, os franceses que passaram por lá, quando estavam fazendo aquela tentativa de invasão no Nordeste, chamaram de Ilha do Dauphin. E os caras estão lá até hoje, né? Então, assim, ter essa espécie do golfinho de Noronha, que é o golfinho rotador, eu fiz um filme para National Geographic em 2003, onde eu tive o privilégio de ficar 4 meses dentro da Baía dos Golfinhos. Eu podia mergulhar toda segunda, quarta e sexta lá dentro, vendo a sociedade deles. Esses animais têm a capacidade de ficar a vida inteira em mar aberto. A maior parte dos spinner dolphins, os Stena longilostris, do mundo vive em mar aberto e nunca chega numa ilha. Então, o lugar tem que ser muito especial para esses caras resolverem visitar o lugar todo santo dia. E essa energia é contagiante, né? Para quem não sabe, o golfinho rotador ele só para na Ilha do Havaí, Big Island e Oahu e em Noronha. E Rangiroa, E no Noronha. Tahiti. São 3 no mundo. Eu tive o Ah, isso não privilégio de sabia. nadar com eles nas 3. Ah, isso não sabia. Tem Bahia lá também? Tem uma É uma baía em Bahia também? Rangiroa, que é um atol, não chega a ser uma Ah, baía, legal. mas eles Legal, não encostam sabia. numa área abrigada também, né? E menos Irado. intensidade. Noronha é número 1, que é a Quecula número 2 e daí o Tahiti número Ela que é 3. cool, isso mesmo. Irado. E é um lugar que eles aproveitam para descansar, para fazer suas relações sociais, que provavelmente você deve ter visto bastante. Relações sociais, eles fazem um mar calmo que se encontra em Bahia. Por isso, Bahia dos Golfinhos, em Noronha. E a gente Eles consegue usam. avistar. É legal todo mundo saber disso. O lugar é tão protegido, o pessoal saber assim, que é uma curiosidade muito legal, eles aproveitam que é um fundo de areia numa área rasa, onde eles podem avistar a chegada de predadores. E os golfinhos, eles são animais extremamente sociais, com uma sociedade muito organizada, sem macho alfa, como no lobo, como na maior parte dos macacos. Eles são trabalhos coletivos. Eles ficam a noite inteira se alimentando em alto mar, chegam nessa baía brigada no amanhecer, e aí eles se dividem em subgrupos comportamentais, né? Então tem os grupos de cópula, que ficam acasalando mesmo, é uma suruba de golfinho. Você tem os machos de guarda, que ficam patrulhando os limites da baía para ver se não tem algum predador se aproximando. Você tem os grupos de descanso, que o golfinho tem uma coisa que eu queria ser golfinho na próxima encarnação, porque ele consegue dormir um hemisfério do cérebro de cada vez, né? Ele não dorme que nem a gente, ele relaxa, sempre tendo alguma consciência. E tem os grupos que são os mais emocionantes, que são as maternidades, que inclusive, às vezes, outras fêmeas cuidam de filhotes que não são dela, né? É uma maluquice. Você teve a oportunidade de acompanhar um pouco dessa distribuição, desses grupos? Eu consegui ver bastante, mas não acompanhar histórias como a experiência que você teve. Então, eu consegui mergulhar algumas vezes, mergulhei com eles, consegui observar essa dinâmica, mas não acompanhando histórias. Isso deve ser realmente Não, incrível. quando a gente conseguia Não, reconhecer indivíduo, era incrível. Mas não eu tem, não resgatei tem aqui uma preço. Eu resgatei aqui uma foto que você mandou, que é do muque. Eu queria que você falasse, porque a gente está falando dos mamíferos, dos golfinhos, que são mega inteligentes, têm uma sociedade, uma estrutura social incrível, mas você trabalhou também como bióloga com outro animal que eu amo, inclusive no horóscopo chinês, eu sou macaco. Meus amigos de infância, meu apelido na época de escola, faculdade, era macaco ou bugio.
Então, e bugio aquático também, na época que eu comecei a mergulhar, o pessoal falava, é o único bugio aquático do Brasil. E você trabalha com os bugios, com os micos, deve ser também essa vivência que eu estou vendo na foto, de poder ajudar a salvar a vida de um animal, não tem preço, né? Não tem preço. Isso aqui no Brasil, a 1 hora de São Paulo, chama Projeto MUC. É uma ONG que eu trabalho, já tem 2 anos, de resgate e recuperação de primatas brasileiros, principalmente vítimas do comércio, tanto legal quanto ilegal. Então, para quem não sabe, os saguis eles são legalizados, né? Tem alguns comerciantes que são legalizados, né? Alguns criadouros que são legalizados, mas sagui é um animal selvagem, ele não se domestica. Então, ele fica muito mal quando ele é criado em cativeiro, por uma série de razões aí que a gente teria que ter mais tempo para falar. E também Mas ele acaba ficando agressivo. lugar de animal silvestre é na natureza. Esse Ponto. Não negócio de importa se é pet exótico, legalizado. tem a série Tiger King, que eu fiz uma live falando disso. Não é legal, não é legal. Não é legal. Então, a gente recebe quase 50% do nosso plantel são animais vítimas do comércio. Então, eles chegam subdesnutridos, eles chegam osteodistróficos, não conseguem se mexer. Essa é uma saguizinha, na Shira, que ela tem deformidade congênita, ela mal se mexe. Então, a gente tem que fazer a higienização dos pelos dela, porque ela não consegue se auto-higienizar e não consegue ainda compartilhar o viveiro com outro companheiro, uma companheira. Então, a gente tem que fazer esse trabalho, porque, para quem não sabe, eles são sociais, que nem a gente, né? Que nem nós, primatas, seres humanos, são sociais, um cuida do outro. E aí, por causa, né, do comércio e desses maus tratos, né, que querendo ou não são maus tratos, ela chegou nessas condições. O Sérgio Ricardo lembrou aqui, ele mandou pelas perguntas do inbox, que absurdo que é vender carne de tubarão, que é o predador de topo responsável pelo equilíbrio do ecossistema num parque nacional. Cara, tem um filme meu de 96 reclamando disso. Em 97 o Ministério Público fechou, depois voltou. Eu cheguei a ser ameaçado em Noronha. Agora, finalmente pararam de servir carne de tubarão em Noronha. Mas era uma vergonha, né? Sim, a gente fala que tubarões são espécies chaves, assim como as onças pintadas também. Então, são topos de cadeia que não são predados, a não ser pelos seres humanos, mas no ambiente natural, num sistema natural, não são predados. E eles acabam controlando o nível trófico inferior, ou seja, a população abaixo deles, né? Aquilo que eles se alimentam. Eles controlam, porque se você não tem um controlador de população, acontece o que aconteceu com os seres humanos. Uma superpopulação que acaba com as suas presas, e isso gera um desequilíbrio ambiental. Então, os tubarões eles são agora, super né? Mas importantes. O planeta está achando os controladores. E se a gente não... Isso. Que ao contrário do que a gente imagina, não é um novo megalodon, que é o tubarão gigante, ou um novo tiranossauro rex, é um vírus invisível. É invisível. E se a gente não mudar a nossa ação com o planeta, virão novas pandemias. O Bill Gates falou de uma pandemia vindo da Ásia em 2015. A gente teve o MERS, teve o SARS, né? Teve todo um problema. Agora, mas mudando de assunto, que o pessoal da Expedição Caatinga, aliás, obrigado por acompanhar a gente. A galera faz um trabalho super legal de educação ambiental. Pessoal, sigam depois a Maísa Santoro e sigam também a Expedição Caatinga. Eles falaram, poxa, mas em alguns lugares os saguis viraram um problema. Exemplo, no Rio de Janeiro, já tem lugar que invade casa para pegar comida, transmite doença igual um rato, né? Verdade, você traz sagui, principalmente saguis que não são daqui. Então, você, além de fazer esse comércio, que a gente já falou que não é legal, o que as pessoas fazem, os comerciantes fazem? Eles vão até a Bahia, por exemplo, pegam sagui de tufo branco, tiram os filhotes das suas mães, matam as mães, trazem para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para o Sul, espécies que não são nativas dessa região, elas competem com as espécies que são nativas, por exemplo, o sagui caveirinha, que a gente chama, que é o sagui da Serra Escuro, que é nativo aqui da Mata Atlântica do Sudeste e do Sul. Você traz, eles competem, eles acabam tendo muito alimento, né? Alimento tanto da população aqui das cidades, que vai nos parques e acaba alimentando. Enfim, acaba gerando um desequilíbrio ambiental por competir com recursos de espécies nativas. Então, eles acabam sendo um problema por esse sentido, né? Desculpa te interromper, querida. Assim, a gente tem mais 6 minutos. O papo tá tão bom que eu nem acreditei que eu olhei agora, porque em 5 minutos agora o Insta fecha, né, a nossa live, e a gente não falou da mãe Amazônia, que está tão ameaçada, e foi o outro lugar que a gente combinou de falar, né? A gente falou de Noronha e Galápagos, que são imensidões de oceano,
E vamos terminar falando do Oceano Verde, né, que está aqui no coração do Brasil. Queria que você contasse um pouco da sua experiência na Amazônia. É uma experiência muito bonita e muito importante, muito transformadora para mim, porque eu fui para uma reserva que chama Reserva Ecológica do Atumã para fazer plantio de árvores nativas da Amazônia, então como cacau, açaí da Amazônia e algumas outras espécies. A Me gente vai chama fazer o da próxima plantio. vez que eu vou junto, hein? Sim, sim, muito importante. Então, a gente vai fazer. Eu fui com a BO2, que é uma empresa que eu trabalhei muito tempo. A gente foi lá para plantar árvores como uma forma de neutralizar o CO2 que a gente emitiu em algumas expedições que a gente fez pelo Brasil de carro. Então, a gente Pô, que emitiu CO2 de legal! E carro. a Bio2, eu não faço propaganda, nada, mas eu uso. São barrinhas de cereal que muitas vezes eu como nas expedições, porque elas não estragam, são gostosas. E estão agora fazendo uma Uma revitalização numa área floresta. também aqui na Mata Atlântica, aqui próximo de São Paulo. Mas daí você pôs a mão na massa na Amazônia e a comunidade te ajudou, participou do projeto, assim? Participou super, eu conversei com os ribeirinhos, até para entender o quanto eles são cientes do que eles estavam fazendo. Então, eles ganham dinheiro, eles ganham aulas sobre isso para aprender sobre sustentabilidade. Então, para eles não desmatarem aquele bioma para plantar mandioca, por exemplo, eles acabam trabalhando com agrofloresta e eles plantam É árvores maravilhoso. nativas. Não, incrível, eles geram renda, plantam árvores nativas para empresas que querem neutralizar o carbono. Então, é muito positivo. Assim, é uma onda de soluções que eu vi ali e vi pessoas Não, e conscientes. a gente tem na cidade um preconceito, né? Chama os ribeirinhos de ignorante. Eu fiz um post, quem olhar no meu feed, que eu falei, por coincidência, estou falando de Amazônia, por tudo isso que está acontecendo, né? E a ADV Mergulho está falando Amazônia, coração e pulmão do país, mais do que do país, né? Praticamente parte, embora a floresta tecnicamente consuma parte aí a maior parte do oxigênio, o verdadeiro pulmão do mundo é o oceano, mas ela regula o clima, tem uma função muito importante da biodiversidade. E eu, justamente no meu post, eu falei como eu viro criança. Entra nas matas fechadas que eu entro. Depois de 5 minutos, eu não tenho noção, sabe? Se o meu mateiro sumir, eu sento e choro. Eu não sei para onde ir. Eu volto a ser uma criança no sentido de depender do conhecimento que eles têm. Então, Sim, me irrita a pessoal da cidade falar, eles são ignorantes. Nós é que somos analfabetos na floresta, né? eu sempre falo que todo mundo que viaja precisa contratar um guia local. Sempre falo. Por mais que a gente estude em livros, por mais que a gente. O local, aquela pessoa que nasceu ali é o que melhor conhece o ambiente. E quando a gente vai explorar, é muito importante a gente ter essa resguarda, sabe? Esse Resguarda de alguém respeito, que né? O conhece. respeito. Claro, que conhece, sabe o período de chuva, sabe, né, se vai ter uma tromba d'água. É o tipo de pessoa que está totalmente conectado naquele ecossistema ali bem pontual. Então é muito importante a gente contar com os guias locais. Não, e não se perder na mata. Eu que vou para lugares. Por exemplo, uma vez na Amazônia eu me perdi com um guia índio. Nossa. E aí a gente parou, e aí tinha um outro grupo que estava com o João Jacaré, que era o maior mateiro daquela região do Mamirauá, que eu fiquei parado, e daí ele voltou, encontrou a gente e nos levou até o bar. Quer dizer, é um lugar, assim, um outro universo. Entrou aquele sinal de que tem 2 minutos só. Eu queria te agradecer de coração. Por mim, parece que passou 20 minutos de papo. E hoje a gente já tinha conversado mais meia hora para preparar a live. Adorei. Queria que você se despedisse da galera e deixasse, ó, pessoal, tá no Stories, mas eu vou pôr de novo um Stories com o Insta da Maísa Santoro para vocês seguirem, quem não segue, que é muito bacana. E então, por favor, se despede da galera. Foi muito rápido, né? Eu fiquei super contente com o convite, super te admiro, te acompanho, assim, muito genuíno mesmo. Então, para mim foi uma honra, de verdade, fiquei feliz de coração. E foi muito gostoso participar, trazer à tona um tema tão importante, né, que você que trouxe aí pra gente, esse pandemia pós-meio ambiente, quer dizer, meio ambiente pós-pandemia. E é muito importante a gente saber que tá tudo nas nossas mãos, né? Um lixo a menos ali na rua, que cai no oceano, que cai no rio, é um a menos, né? É um animal a menos que vai se contaminar. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Mas eu queria te agradecer porque eu acho demais ver a nova geração engajada. Obrigado aí. E eu vou terminar essa live inspirado pelo que a Maísa falou, citando Gandhi. Seja você a mudança que você quer no mundo. Namastê a todos, bom final de semana. Obrigada, galera, por comparecerem. Obrigada, Lawrence.
Valeu, beijão, Maísa. Até mais. Tchau, Valeu, pessoal. Muito obrigado. valeu!